Bom dia a todos, está na altura de mais um tema dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar o contrato televisivo celebrado entre o Benfica e a nós, relativamente aos direitos televisivos, que afeta as próximas 2 temporadas, e hoje estamos aqui para tentar compreender o que é que foi acordado, que benefícios e que também adversidades pode vir para o lado do Benfica e também para o panorama nacional. E é para aí mesmo que te pergunto, Luís, bom dia. Antes de mais, em traços gerais, o que contrato foi este e porque é que aconteceu precisamente agora, esta semana? Bom dia a todos, hoje com um caderno porque de facto há aqui mais coisas que convém também não esquecer e anotar, mas basicamente numa primeira resposta um bocadinho mais básica, o que está a acontecer é que está-se a aproximar o período apontado por decreto-lei para a centralização dos direitos televisivos, em 2028, em que todos os clubes estão a trabalhar para essa centralização e a grande parte dos clubes está a finalizar nesse período o seu período de contratos atuais. O Benfica, que foi o primeiro a celebrar naquela vaga de 2015, 2016 por aí, acabou e, portanto, tem aqui 2 anos de intervalo em que precisa de negociar dos direitos televisivos para esses 2 anos. Basicamente foi isso que o Benfica fez agora com a nós. O Benfica estava, grosso modo, com um contrato de 400 milhões, podemos interpretar com 40 milhões por ano, passou para uma fatia maior. Há aqui uma diferença, o Benfica anuncia 114,2 milhões de euros, a nós anuncia 104,6, o que significa que há aqui uma diferença para 2 anos, eu estou a falar este valor para 2 anos, uma diferença de 9,6 milhões de euros. Onde é que está esta diferença? É que, enquanto que a nós se remete, digamos que a algo mais básico, portanto a transmissão dos jogos da equipa principal e a distribuição da BTV, o Benfica acrescenta também 2,4 milhões de euros de publicidade na BTV, por parte da nós, e 7,2 milhões de euros de publicidade estática e LEDs no Estádio da Luz. Isto quer dizer, os tais 2,4 mais 7,2, a diferença de 9,6 milhões entre os 2 anúncios dos dois, portanto, estão ambos certos, e no fundo, olhando para a questão do Benfica, o Benfica sobe de patamar de 40 milhões para 57,1, ou seja, um acrescento bastante significativo em relação à sua realidade nos últimos anos e também em relação ao panorama nacional e global que se vive atualmente nos direitos televisivos. Este valor que acabaste de mencionar, peguemos nos 114 milhões, por exemplo, consideras, tendo em conta o seu potencial, que acaba por ser justo? É um ótimo negócio por parte do Benfica. Do ponto de vista de valor, é um excelente negócio. O Benfica, no fundo, consegue para as próximas 2 temporadas, se formos concretos, esta diferença de 17 mais 17 é basicamente o Benfica acautela aqui uma não ida à Liga dos Campeões, em termos financeiros, porque o diferencial depois para a Liga Europa é bastante significativo, independentemente do quanto anda em frente. E, portanto, deste ponto de vista, é um ótimo negócio. Depois olhamos para trâmites um bocadinho mais particulares. E nesse capítulo, o Benfica, no fundo, entregou muito mais do que os direitos televisivos. Vamos dizer que o Benfica entregou um pacote. O que é que acontece atualmente? Nós estamos a caminhar para um período onde cada vez mais há a venda dos direitos televisivos e dos direitos também digitais. Já são coisas diferentes, basta olhar para o que vem aí no Mundial 2026, em que a Sport TV tem a transmissão televisiva e a Live Mode TV vai ter a transmissão digital de alguns jogos do Mundial. E, portanto, nós estamos a entrar numa era aqui diferente, estamos a entrar numa era de novos players que se estão a cimentar muito mais do que canais de clubes, plataformas de distribuição como a Netflix, como a HBO, etc. E, portanto, a componente digital vai muito além do jogo. E a componente digital vai muito além da transmissão dos 90 minutos. Portanto, todos nós assistimos a pré-jogo, a pós-jogo, resumos de pós-jogo, cortes dos golos. Há a distribuição nacional
que é esta que também estamos aqui a falar, e a internacional, mas neste caso o Benfica entregou tudo a nós. Portanto, é um bom negócio, volto a dizer, é um bom negócio, mas o Benfica poderia aqui, com outro tipo de, se calhar de margem temporal, se calhar enfim, de planeamento e de menor pressão também, tendo em conta o que está em cima da mesa para a centralização, já lá vamos, mas o Benfica podia aqui ter parcelado as coisas, podia apenas ter vendido os direitos televisivos a nós e continuar a ficar com a faca e o queijo na mão para esta exploração digital que cada vez mais vai ser uma realidade, em que nós olhamos para os clubes internacionais e eles vão fazendo cada vez mais isso, seja a nível coletivo, seja a nível individual. Portanto, há uma transmissão muito, em quase todos os países coletiva, mas depois os clubes exploram também de uma forma, muitas das vezes individual, o seu produto muito para além dos 90 minutos, porque cada vez mais o que significa esta exploração de direitos vai para além dos 90 minutos, vai para os highlights e vai para tudo o resto. Portanto, neste capítulo, sendo um negócio justo, acredito, justo, e diria que ninguém nesta altura poderia pagar o que a nós pagou ao Benfica, ou seja, não há players no futebol português com essa capacidade. Foi também um ótimo negócio para o Benfica, é um sinal que o Benfica também dá, mas acredito que com outro tipo de planeamento, estrutura, se calhar o Benfica ia conseguir ir neste bolo fatiado, que não é o caso, buscar mais dinheiro do que conseguiu. Acabaste agora de dizer que este era um sinal que o Benfica dá, e eu pergunto-te se este sinal era o que o Benfica precisava de dar a nível interno. Sim, o Rui Costa na campanha eleitoral falou de 70 milhões. Eu, honestamente, sempre nunca vi ninguém levar muito a sério essa bitola dos 70 milhões. Acho que toda a gente acreditaria que o Benfica, tratando do negócio de uma forma individualizada, ia conseguir mais do que os 40 milhões que fez há 10 anos, pela inflação, porque a marca não perdeu valor, pelo contrário. Portanto, o Benfica iria conseguir um valor mais simpático, não tendo aqui esta negociação coletiva que se vai avizinhar. Portanto, foi um ótimo sinal que Rui Costa dá, apesar de abaixo desse valor falado em termos eleitorais, mas é um bom sinal que Rui Costa passa, é um bom sinal que passa para dentro, numa época em que o Benfica, de facto, perfila-se para até não ir à Liga dos Campeões. Isso é um cenário bastante possível. Ainda há muito campeonato para jogar. O segundo lugar está a 3 pontos, é verdade, mas o Benfica, acho que não, nesta altura, não é descabido dizer que pelo menos 50%, e estou a ser simpático, de probabilidade de não ir à Liga dos Campeões. Portanto, há aqui um risco financeiro. E esse risco financeiro, obviamente, traz consequências. Traz consequências desportivas. O facto do Benfica não ir à Liga dos Campeões para o ano vai colocar em xeque a sua possível presença no Mundial de Clubes de 2029. E isso é um aspecto mais importante do que o que parece, porque estamos a falar de uma competição que provavelmente vai passar por Portugal e será muito importante para as equipas portuguesas lá estarem. O Benfica e o Sporting estão bem posicionados para ir, mas precisam de ir à Liga dos Campeões nos próximos 2 anos. Não indo, isso vai ser de facto um grande revés. Ou pode colocar em xeque, depende das equipas holandesas, sobretudo, e do Clube Rouge, se depois conseguem estas equipas fora das Big Five serem as mais cotadas em termos de ranking, destes 4 anos. Portanto, internamente, é importante o Benfica mostrar saúde financeira, é importante Rui Costa não estar aqui estrangulado para preparar a próxima época e, no fundo, o Benfica tem aqui um pacote muito mais simpático para chegar ao pé da banca, para pedir uma antecipação de receita, para mostrar que tem um contrato firme, com uma operadora completamente fidedigna e completamente cimentada no mercado, portanto, a nós dá muitas garantias, não é? E, portanto, o Benfica, do ponto de vista de robustez financeira, ganha muito com este contrato para atacar um fim de época e um início de próxima época em que a possibilidade de não ir à Liga dos Campeões é real. Portanto, não vai, se calhar com este contrato, se calhar não, de certeza, não vai com este contrato precisar de tanta retração na próxima época, de tanto começar do zero e de não ter dinheiro para investir.
o Benfica provavelmente vai ter esse dinheiro na mesma para poder fazer um investimento ao nível que tem feito nos últimos anos. Até agora analisámos este tema do ponto de vista do Benfica, mas eu pedia-te, Luís, se passarmos agora para o panorama nacional, ou seja, para os restantes clubes, este acordo acaba por ser benéfico? Este acordo, como eu estava a dizer há pouco, é um acordo que não significa a valorização dos direitos televisivos do Benfica. Significa um pacote muito para lá da valorização dos direitos televisivos. Claro que a transmissão televisiva é o que vale mais aqui neste pacote, isso não há dúvida. E, obviamente, o Benfica vai sempre falar deste valor como o valor que tem, o valor que vale. E, portanto, o Benfica vai inflacionar. Ao mesmo tempo, o futebol português pode, em vez de estar a vender a transmissão televisiva, o direito televisivo, pode estar a vender os direitos de uma forma muito mais macro, como o Benfica está a fazer, e por isso embelezar aqui o bolo. Nós, nesta altura, ouvimos 180 milhões, ouvimos 200, portanto 200 é uma bitola mais ou menos equilibrada. Há um lado mais otimista que vai um bocadinho acima, mas nesta altura, de facto, a centralização é um momento muito complexo. E o Benfica, que perante a projeção, é bom não esquecer, o Benfica abandonou a Liga Centralização, abandonou em termos práticos, em termos até de execução, no dia 9 de julho, ainda não retomou. Diz que está à espera que a Liga salvaguarde as promessas que foram feitas aos clubes. O Benfica, obviamente, não saiu de cena, estará, acredito eu, envolvido na mesma, mas num panorama muito mais passivo e, acredito eu, muito à espera deste contrato para também poder falar com outra voz, para poder dizer a minha fatia tem que ser maior, porque o Benfica, perante a proposta que existiu, coletiva, o Benfica perdia em relação aos 40 milhões que recebia. Portanto, do ponto de vista de futebol português, isto é um imbróglio. Por mais que se diga que isto foi um bom sinal, ou seja, isto foi um bom sinal perante as operadoras, porque as operadoras, ok, têm dinheiro e querem investir e sentem que é um produto que vale, mas todos nós sabemos qual é a dimensão social do futebol português, a distribuição social até, e obviamente que não podemos... Esta venda isolada vai sempre render mais do que uma venda coletiva para o Benfica. Isso aí acho que é ponto assente e, claro, o Benfica está à espera de tentar minimizar os estragos de uma centralização. A grande questão também aqui é... isto pode, de facto, ajudar a tornar um bocadinho inviável essa centralização. Esperemos que não, era importantíssimo para o futebol português que houvesse uma convergência, pelo bem do futebol português, até do ponto de vista do Benfica, pelo bem do Benfica a médio e longo prazo, ou seja, ter um futebol mais capaz, um futebol com maior capacidade, mesmo que o Benfica receba uma parcela, o Benfica, o Sporting, o Porto, que obviamente também garantidamente conseguirão melhores contratos se o fizerem individualmente, mas em termos coletivos vamos ter um futebol português cada vez mais com uma grande decalagem de nível. É importante equilibrá-lo para que Portugal continue a ser competitivo, para que as equipas continuem a ser competitivas, para que façam boa figura lá fora. Nós daqui a 2 anos, quase de certeza, vamos voltar a ter 6 equipas nas competições europeias em 2028. Vai ser ótimo para, potencialmente, os 3 principais poderem ir todos à Liga dos Campeões e não andarem aqui com a corda na garganta, como tem andado agora nos últimos anos o Futebol Clube do Porto, e como andou o Sporting durante muito tempo. Mas é importantíssimo depois as outras 3 equipas, e o Braga obviamente tem mostrado muitas garantias, mas as outras que consigam boas campanhas, e isso não tem sido assim tão líquido, e obviamente que a parte financeira tem muita influência porque os clubes não têm tanto arcabouço. Portanto, regra geral, panorama geral, este sinal pode ser um sinal... é um sinal garantidamente individualista por parte do Benfica, que obviamente também percebo, o Benfica está a defender a sua dama, mas do ponto de vista coletivo é importante que haja uma abertura maior por parte de todos os intervenientes para que se consiga um bolo que signifique melhorias a médio e longo prazo. E portanto estou muito curioso para perceber isto. Era mesmo importante que o decreto de lei não fosse revogado,
e que os direitos televisivos centralizados fossem para a frente, mas vêm aí tempos complexos em que tudo isto vai ser discutido, de certeza. Já aqui mencionamos, mas penso que vale sempre a pena relembrar, que na teoria a centralização só avança em 2028-29 e este acordo abrange apenas as 2 próximas temporadas. Mas ainda assim, Luís, eu pergunto-te, e na sequência do que acabamos de falar, que consequências é que pode trazer este acordo do Benfica para a centralização futura da Liga de Clubes? Sim, acabei por já responder um bocadinho a essa questão. Eu acho que aqui, por mais que o Benfica possa sentir um ascendente em relação ao futebol português, porque se formos olhar em termos demográficos, e será isso que o Benfica se agarrará, o Benfica é um clube mais representado, acho que não temos dúvidas sobre isso, mas aqui o Benfica tem que ser parte da solução. O Benfica deve procurar ser a parte da solução, procurar o diálogo. Não tenho dúvidas nenhumas que o Rui Costa também seja uma pessoa bastante aberta para o diálogo, para conversar. Não tenho dúvidas também que tentará defender os interesses do Benfica, mas o Benfica tem que saber e ter a noção de que é um elemento fundamental nesta agregação que tem que existir e que é parte da solução. Se não o sentir, provavelmente nós não vamos ter centralização. E neste caso estou a dizer o Benfica porque é quem tem um pé mais fora do que os outros, também porque tinha esta jogada para fazer, e eu acho que agora o Benfica vai voltar a sentar-se à mesa, vai voltar a dialogar, vão voltar a ser estudadas, portanto já há maquetes, já digamos que projetos desenhados, não estou a ver que sejam definitivos, mas que também não andarão muito longe da realidade. Portanto, será mesmo importante que isto traga uma consequência que não seja tão nefasta quanto eu passei de valer 40 milhões para 57 milhões e por isso eu quero um valor correspondente. Porque, de facto, se nós formos parcelar o valor de transmissão televisiva, de direito televisivo do Benfica, não serão estes 57, será um valor mais curto, porque há aqui muita coisa que está envolvida, que já estava, até podemos ir às modalidades, que também são propriedade, ou portanto, são propriedade do Benfica, obviamente, mas que a nós tem o direito sobre ela, e o Benfica tem bloqueado qualquer ligação a outros parceiros. Portanto, serão tempos novamente complexos, complicados, e não há assim tanto tempo, e será importante até ao final da temporada haver uma definição muito maior por parte dos clubes, porque se há coisa que eu sinto, opinião pessoal apenas, é o futebol português, os clubes portugueses, os clubes nacionais, os clubes profissionais e a Liga de Clubes têm que conseguir resolver o assunto sem que o assunto passe depois para o governo. Seria um péssimo sinal dado pelo futebol se não se conseguissem, entender as comadres e, portanto, que depois isto passasse para a mão de uma tutela que não tem nada a ver com o futebol e que provavelmente não vai defender mais o futebol do que o próprio futebol, porque ninguém conhece melhor a indústria do que os próprios protagonistas. Portanto, esperemos que o futebol resolva o assunto. Obrigado, Luís. É com este olhar para o futuro que encerramos o tema do dia. Esta quarta-feira, Benfica e Sporting disputam a última jornada da Liga dos Campeões e recomendo, e até aproveito para recomendar a todos os ouvintes que passem pelo 0-0 na altura de jogos para experimentar a nossa ferramenta dedicada ao acompanhamento ao minuto dos duelos, mas também podem simular resultados e ver de que forma a tabela sofre ou não mudanças consoante os cenários que escolherem. Esta ferramenta, relembro, também estará disponível na Liga Europa, já que Braga e Futebol Clube do Porto também disputam a última jornada amanhã, na próxima quinta-feira. Esta quarta-feira pode também assistir a um novo episódio do 5 para 4, dedicado ao mundo do futsal, bem como o nosso Negócio Mistério com Humberto Ferreira e Vasco Sousa sobre os flops do futebol português. Fique connosco, fique com o 0-0.